Olá, amigos da natação. Eu sou a Débora, coordenadora da Academia Gustavo Borges Barigui. Sou professora de natação infantil há 20 anos já e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a natação infantil. Oi, pessoal, meu nome é a professora Manu, dou aula na Gustavo Borges do Barigui há 5 anos. E a gente está aqui hoje para falar sobre natação infantil. Também a gente está online no Instagram, na @academia Gustavo Borges. E quem tiver alguma dúvida pode mandar pergunta para a gente, que a gente vai responder e tentar sanar a dúvida de todo mundo. Isso aí, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo bem legal com vocês, principalmente com pais e professores, para tirar algumas dúvidas sobre as aulas de natação dos nossos pequenininhos. A gente trouxe para vocês alguns temas relacionados à natação e assim como a Manu disse, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar lá no Facebook, no Instagram, @academiagb.com.br, que a gente vai estar respondendo para vocês, tá bom? A primeira coisa, o primeiro tema que a gente gostaria de abordar era o seguinte: quando os pais procuram a natação infantil, aparecem sempre algumas dúvidas em relação ao princípio das aulas, né? As primeiras aulas que as crianças têm ao chegar na piscina. Então, a gente vai colocar alguns tópicos em relação a isso e discutir o tema com vocês, né, Manu? Sim. Nosso primeiro assunto vai ser o primeiro contato com a água. Então, a gente acha que é de suma importância os pais irem conhecer a academia primeiro, levar a criança, ambientar ela ao que ela vai conhecer, conhecer os professores, conhecer o ambiente, saber tudo direitinho como vai acontecer. Porque isso para a criança é muito importante. Porque quando ela chega para fazer uma aula de natação, o professor é uma pessoa estranha para ela, o ambiente às vezes é estranho para ela, tem a água que é um detalhe muito importante, que ela não sabe como o corpo se comporta ali dentro. Então, quanto mais ela conhecer antes de entrar, para ela vai ser melhor, é mais cômodo. É legal, a gente costuma dizer assim, como professor na prática, que a aula experimental é a aula-chave para que o aluno se adapte bem dentro da aula de natação. Então, normalmente, ir com antecedência e conhecer a academia, conhecer o ambiente, conhecer o professor que vai trabalhar com essa criança, principalmente de acordo com a faixa etária. Então, quanto menor for a criança e maior for explanado isso com a criança, melhor vai ser o resultado das aulas de natação. Então, é muito importante que a aula experimental dos nossos pequenos sejam feitas de forma agradável, que eles curtam o ambiente onde estão, que a metodologia seja uma metodologia mais lúdica, né, em relação a eles. Então, ficar super atentos aí, papais e mamães, sobre a primeira aula do seu filho, né, Manu? Uma outra coisa que também chama muita atenção da criança é o ambiente que ela está entrando. Por exemplo, a nossa piscina é uma piscina totalmente colorida, que qualquer criança que entra lá já gosta, já quer estar lá dentro, tem muito brinquedo, tem muita coisa colorida que chama a atenção dela. Então isso é uma coisa bem importante também, que já chama a atenção dos pequenos e eles já querem entrar lá para brincar. Isso aí. Outra dúvida que aparece diante dos pais em relação às aulas de natação é a seguinte: há quanto tempo, quantas aulas os meus filhos vão demorar, o meu filho vai demorar para aprender a nadar? Quando que vai ser o primeiro mergulho? Quando que ele vai conseguir ter a segurança dentro da piscina para não morrer afogado? Então, são algumas dúvidas que aparecem dos pais, que são alguns pontos delicados, que são, na verdade, mais uma ansiedade, né, Manu, dos pais, assim, em relação às primeiras aulas de natação, que a gente consegue direcionar e trabalhar isso de acordo com uma metodologia totalmente lúdica e pedagógica e faz com que a criança aprenda a natação de forma super divertida e agradável. Então, esses questionamentos que os pais fazem são muito normais. Então, assim, às vezes os pais levam os filhos até a natação, né? E falam, tá, mas quanto tempo ele vai aprender a nadar? Né? Nossa, mas ele já vai mergulhar, né? Então, acho que a parte principal é os pais e os professores terem uma noção do desenvolvimento cronológico, do desenvolvimento infantil, mas principalmente do tempo de cada criança, né? Os pais às vezes são muito ansiosos, né, para ver o filho nadar, mas nós que somos professores da área sabemos que tem muita coisa envolvida antes dos primeiros mergulhos, antes de ele nadar, a gente precisa adaptar ele à água, a gente precisa fazer com que ele perca o medo, com que ele saiba o que ele precisa fazer com o corpo para ficar em pé, para fazer bolinha, porque tudo para eles é muita novidade. Então a gente leva
algum tempo para a gente conseguir ensinar para eles que existem muitas coisas antes do mergulho, muitas coisas antes dos nados, e para isso que é muito importante que os pais conversem com os professores, perguntem como está o desenvolvimento da criança, o que está sendo trabalhado, e se tiver alguma dúvida, pergunta para o professor, que o professor com certeza vai saber explicar o porquê que ele ainda não está mergulhando, o porquê que ele ainda não está nadando. E aí fica claro para todo mundo, os pais perdem essa ansiedade, a criança fica muito confiante, tem apoio do pai, tem apoio do professor. E aí o nado sai como uma consequência de tudo aquilo que ele está aprendendo. Resultado, né? Exatamente. Porque a maioria dos pais, quando procuram os responsáveis, a natação, tem a noção ou tem a ideia de que o nadar seriam os 4 nados, né? Então seria o crawl, o costas, o peito e o borboleta. E na verdade não é. Nós sabemos que o nadar é o se deslocar na água, né? Então isso é importante ser passado aos pais também. E essa proximidade, né, Manu, dos pais com o professor é de suma importância. A família tem que estar dentro da academia, a família tem que estar envolvida na água, porque cada criança é cada criança, né? Tem uns que vão demorar 1 mês, 2 meses para nadar, mas tem crianças que têm um prazo maior. Então entender isso, né, de forma individual para a criança também é muito importante, né, Manu? E a gente, assim, procura com as crianças dar um maior prazer para elas, fazer tudo com muita confiança, com divertimento, com educação, para que ela consiga aprender a nadar, consiga aprender a mergulhar e nunca mais esqueça, que queira o resto da vida dela fazer aquilo que é uma coisa prazerosa. Ela não tem que ser uma coisa, meu filho precisa mergulhar ou meu aluno precisa mergulhar. A gente tenta ensinar eles de uma maneira assim que seja prazer pro resto da vida. Isso, para que a natação se torne um gosto, né? A gente costuma dizer entre os professores um estilo de vida, né? Que a natação seja um estilo de vida. Acho que a gente tem uma pergunta, Ana? Pelo Instagram, o Felipe perguntou qual que seria a idade ideal para se iniciar a natação. Olha, atualmente não existe uma idade ideal. Hoje os estudos já comprovam que a criança, a partir do momento que nasceu, ela vem de dentro do ventre, ela já vem de um ambiente aquático, ela já pode nadar. Algumas restrições são tomadas, que a gente, normalmente, as academias pegam a partir dos 6 meses por causa do ambiente físico. Então, a partir dos 6 meses seria o ideal por causa da questão de vacinação, de imunidade da criança, né? Mas nada impede que uma criança venha nadar com 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós temos aluno com 4 meses, liberado pelo pediatra, com 5 meses. Então, é um critério mais do pai e acompanhamento médico. Mas é mais uma questão de estrutura mesmo. Principalmente se a academia for bem cuidadinha, bem limpinha, como a nossa lá, né, Manu? Ver o tratamento da água também é importante, né? Então, isso são algumas coisas que podem, digamos assim, influenciar no início do começo da aula de natação, né? Vamos falar um pouquinho, Manu, sobre os medos, né, que os pais têm e os medos que muitos professores têm, principalmente quem está começando a entrar agora na área de natação, que vai trabalhar com natação para bebê ou natação infantil. A gente acaba encontrando alguns medos que você teve, né, Manu? Eu tive também, né? Que é a questão de, como eu vou conseguir mergulhar uma criança? Como eu vou conseguir com que essa criança entre na piscina? Porque às vezes a criança vem, chora, não quer entrar na borda, fica sentadinha, né? E a gente acaba criando algumas estratégias com a vivência e experiência que dá certo sim, né, Manu? Quando a gente recebe uma criança que ela tem muito medo de água, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque ela está receosa, a gente tem diversas estratégias para colocar ela dentro da água. A primeira estratégia é fazer com que ela fique muito confortável, que ela confie no professor principalmente. Então, se a gente pega uma criança que tem um medo de água e a gente fala para ela, tudo bem, você está no meu colo, eu vou te ajudar, eu não vou te soltar, você vai ficar comigo. Então a criança constrói essa confiança em você e aquilo para frente, depois o que você falar para ela, pode mergulhar ou pode ir, ela vai acreditar em você porque ela sabe que você vai estar perto, que o professor vai estar segurando, que o professor vai estar assegurando que está tudo bem, que ela está tranquila. Então a gente faz diversas brincadeiras, a gente conta milhares de histórias para eles entrarem dentro da piscina, eles querem estar ali, eles querem participar da história.
ajudar a dar comida para tartaruga, ajudar a salvar tubarão, ajudar a fazer diversas coisas. Então, criança gosta muito de história. Então, quando a gente começa a colocar esse mundo da imaginação dentro da piscina, qualquer criança que chegar na borda, ela vai querer entrar, ela vai querer participar, ela vai querer ajudar e eles se sentem super importantes com isso. Então, através disso, a gente vai começar os mergulhos, os deslocamentos, os nados. Então, tudo é uma consequência do professor. Tem que ter muito, tem que saber muito, tem que pesquisar muito, saber o que você está fazendo com a criança, como mergulhar, em que momento mergulhar, sentir a criança se ela está confiante. Isso é muito importante. Eu acho que principalmente quando a criança tem ou vem com algum bloqueio de medo de água, né? Então, quando a criança vem para a academia, o pai procura a academia, a gente tem vários casos, né, que a criança teve alguma experiência ruim, né, ou foi para a praia e se afogou, ou caiu na piscina de casa, ou mesmo no chuveiro. Então, quando a criança vem com algum medo, a gente tem que fazer os processos completos, né? Então, a ansiedade maior dos pais em relação a isso, de querer chegar dentro da natação, já colocar o aluno lá dentro, a gente tem que ser trabalhado um pouco isso. E o que a Manu falou é muito verdade. Então, assim, para você pai que está assistindo, para você mãe que está assistindo, não tenha medo de pedir a primeira aula experimental com o professor, a segunda aula experimental com outro professor, a terceira aula experimental com outro professor, para ver com qual professor que a criança se identifica. Existem professores mais técnicos, existem professores mais pedagógicos. Isso é normal dentro do ambiente que a gente vive, que a gente trabalha, né? Então, assim, esse direcionamento, ele é muito importante, principalmente para a faixa etária dos 2 anos, né? Que é a faixa etária onde a criança está criando independência, ela está começando a se desenvolver, a ficar sozinha, ela está começando a ir para a escola, ela está começando a ter mais autonomia, então ela já está tendo um link de desvio, né? Não posso mais ficar com a minha mãe, ou já tenho que ficar sozinho dentro da piscina, eu preciso me virar. Então, esse processo sendo feito de forma adequada, no tempo de cada criança, né? Eu acho que é bem legal e bem importante, porque às vezes a gente pensa, né? Aula de natação é dentro da piscina. Não, isso envolve tudo fora, né? A criança chegar na borda, a criança sentar na borda, conhecer o vestiário, conversar com o professor, conhecer os amigos, né? Então, acho que isso também é bem importante, né? As crianças que chegam com muito medo, que não querem entrar na piscina, a gente leva todo o brinquedo, todo o material, faz ela participar da aula fora da piscina. Então ela vai se sentindo confortável, ela vê que ali tá tudo bem, ela olha principalmente os amiguinhos dentro da piscina para ver se tá todo mundo rindo, se tá todo mundo feliz, se tá todo mundo seguro. Eu acho que aí a vantagem de você ter uma metodologia lúdica e pedagógica. Exatamente. Que você traz o pedagógico e o lúdico para dentro da aula de natação. E é a fase que a criança está vivendo, né? Como que eu vou colocar uma técnica para uma criança que está vivendo uma fase lúdica, né? Então, isso é uma vantagem que a gente tem, né? De você conseguir trabalhar e conseguir fazer com que a criança crie o gosto e se apaixone pela natação, né? O esporte traz o resto. A gente tem muita dúvida de pais que colocam as crianças, principalmente de 2 anos, na natação, que eles estão chorando e o pai pergunta, mas será que meu filho não gosta de nadar? E é bem o que a Débora falou, ela está descobrindo que ela é um ser humano além da mãe, então, e além do pai. Então ela está se desvinculando deles, então esse choro é normal acontecer, e aí por isso a gente orienta os pais, a gente avisa que acontece, que é assim mesmo. E aí a gente vai criando histórias, como eu falei, dando materiais e fazendo tudo para que elas fiquem super confortáveis dentro da água. As primeiras aulas é normal as crianças chorarem, mas elas vão desenvolver o gosto pela piscina, porque quem está ali dentro também tem que amar muito o que está fazendo. E aí as crianças sentem isso do professor e começam a gostar da piscina, começam a gostar da aula. Às vezes os pais contam pra gente que não dava pra trazer pra natação e a criança começou a chorar, pedia, não, eu preciso ir, eu quero ir. Então é isso que a gente quer das crianças, que elas amem estar dentro da água, assim como a gente ama estar lá também. A água, ela é um brinquedo natural, né? Então, qual criança que não gosta de água, né? Só se for um cascão. Se for um cascão da vida, aí tudo bem, né? Mas a maioria, 99% das crianças gosta de água. A água é um brinquedo natural. Então, a água por si só ela já é atrativa, né? E transformando isso numa coisa legal e divertida e segura, principalmente também, né?
E os pais vindo junto com a natação, vindo junto com a criança, isso facilita muito o trabalho e a gente consegue desenvolver muito além dos 4 nados, né? Muito além dos 4 nados. A parte toda motora que vem, né, da natação. Então, alguns pais, quando colocam seu filho para nadar, costumam dizer, né, mas o meu filho não está nadando crawl, quer que faça a braçada do crawl, quer que faça a perna. Mas talvez naquele momento não é o ideal, né? Então, tem outras coisas que a gente trabalha dentro da natação que vão ser de suma importância para a criança, como o equilíbrio, a lateralidade, né, a força muscular, né, flexibilidade, né? Só o fato da criança entrar dentro da água já faz com que o corpo dela esteja ativo. E ainda mais nos dias de hoje, né? As crianças quase não podem mais brincar, né? Infelizmente, né? Nós viemos uma geração de crianças mais soltas, né? Então, esse direcionamento é muito importante também dentro da aula de natação, porque faz com que a criança queira voltar. E quando a criança quer voltar e faz uma coisa que ela gosta, né? E é uma coisa prazerosa para ela, o ensinar fica muito rápido, né? Pra gente que tá dentro da água todos os dias, a maior parte do tempo, vira uma coisa muito natural. Então, quando vem uma criança nova, a gente tem que lembrar que ela não sabe como que ela se comporta dentro da água. Às vezes a gente fala, bate a perninha para ir até o outro lado. Só que esse bater a perna para ela é uma coisa totalmente nova. Ela não sabe como que a água se comporta no corpo dela, que a água vai desequilibrar, que a água balança, que qualquer onda pode desequilibrar ela pode cair. O que ela faz quando ela cair? Então, qualquer movimento que pra gente seja simples, pra criança é bem complexo. Então, por isso que a gente começa ensinando a fazer bolinha, ensinar a ficar de pé, ensinar a levantar. Então, os 4 nados pra gente é uma coisa mais pra frente. É um plus, né? É um plus, exatamente. Como se fosse um plus. Então, isso que a gente conversa muito com os pais, a gente tem diversas habilidades que a gente avalia as crianças de tempo em tempo para mostrar para os pais o que está sendo trabalhado, quando que a gente trabalha, por que a gente trabalha, o quanto isso é importante para a criança. Então, são diversos movimentos que para nós professores é muito simples, para os adultos também, qualquer adulto sabe que isso acontece, que como que a gente faz para deslocar na água, mas que para as crianças é muito importante elas aprenderem. Depois que elas aprendem isso, aí elas começam a entender o mundo da natação. Exatamente, a importância de você ter um ciclo, né? De você ter uma metodologia voltada e focada especificamente para aquilo, né? É como se fosse uma escola, né? Como a natação na Academia Gustavo Borges é como se fosse uma escola. A criança vivencia, o professor faz a avaliação, os pais acompanham, que é a parte principal, e com isso a gente consegue dar um resultado muito rápido, acho que para a maioria das crianças, né? Tirando uma e outra que vem já com algum quadro ou vem com alguma coisa que aconteceu antes, né? Que você tem que fazer um trabalho um pouquinho mais focado, um pouquinho mais individualizado, mas é totalmente possível qualquer pessoa aprender a nadar, inclusive um adulto. Exatamente. Você dá aula para adulto adaptação, são adultos com muitos traumas, sim, né? Então é fácil e é fácil pra gente, né? Porque a gente já sabe a ordem das coisas, né? Mas é importante que o pai e a criança passe por esse processo, passe por esse ciclo, né? Então, quando o pai procura a academia ou procura o professor na borda, olha, quanto tempo meu filho vai demorar para aprender a nadar? O importante é você não dar prazo para ele, porque você não sabe a característica da criança, né? E a criança precisa passar pelo ciclo todo. Então, assim, pelo menos, no mínimo 1 ano, para ela passar por todo o ciclo, para passar por todo o processo, para que ela tenha um desenvolvimento, digamos assim, confortável para o pai. Porque a gente pode dizer que 75% dos pais procuram a natação infantil para autossalvamento. Sim. Né? Então, assim, eu não quero que o meu filho se afogue, ponto. Né? Então, a gente costuma dizer que os estilos da natação vêm como um plus. Porque o mais importante para o pai naquele momento é isso, né? Com que a criança aprenda a sobreviver e aprenda a gostar do esporte, né? Mas acho que é impossível não gostar, né? Nós somos suspeitas para falar, mas eu acho que é impossível não gostar de um brinquedo natural como a água, né? A gente queria falar com vocês um pouquinho, se tiver alguma pergunta, lembra aí, ó, manda no Instagram, manda ali no Facebook, que a gente pode responder para vocês, tá bom? Pode ir mandando, manda um oizinho pra gente aí também, né? Quem tá assistindo, manda um oi, tá?
sobre como trabalhar com os pais em relação a isso, né? Eu acho que a maior dificuldade que os professores têm é assim, como eu vou abordar o pai, né? E eu costumo dizer para os professores lá da Barigui, a gente conversa muito sobre isso, né? Vem uma criança que chora muito, ou vem um pai que larga a criança e não volta só no finalzinho da aula, não conversa com o professor. Então eu costumo dizer assim que o professor tem que tomar a iniciativa e o professor tem que ter um link direto com o pai, né? E algumas estratégias a gente acaba criando em relação a isso, porque o professor esteja diretamente direcionado e falando com os pais. Então eu preciso saber o nome do pai, preciso saber o nome da mãe para conversar com a criança, eu preciso saber o nome do responsável, né? Eu acho que tendo esse vínculo, né, do professor diretamente com o pai, que é de suma importância, não adianta o pai vir só para a academia e falar, vamos lá, fechar o contrato e falar só com a recepção. Não, o professor tem que estar aberto aos pais, conversar com o pai no final da aula, dar feedbacks diários, né, para os pais dos filhos, né, em relação a isso. Hoje ele se comportou, hoje não se comportou, hoje está de parabéns, hoje ele está muito cansado, o que aconteceu? Olha, ele teve doente, não teve doente, sentiu falta da criança, telefonar para o pai, né, falar, olha, eu estou sentindo falta do meu peixinho aqui. Então isso é muito importante, né, Manu? Esse vínculo direto, né, do pai com o professor. A gente funciona como um time, né, porque às vezes a criança não está se sentindo bem, aconteceu alguma coisa na escola, um amiguinho bateu, em casa eles acabam não falando, na natação acaba que eles contam, e aí a gente consegue conversar com os pais, a gente consegue descobrir algum problema que aconteceu, por que a criança está daquele jeito. Então, o contato dos pais com os professores é, assim, primordial para a criança. Então, a gente consegue ajudar ela, o pai traz alguma coisa pra gente, ela anda muito triste na escola porque ela não faz amigos, e a gente trabalha isso dentro da natação, a gente trabalha isso dentro da aula, autoconfiança, e aí a criança vai desenvolvendo, a gente tem que funcionar como um time. Então é muito importante esse contato dos pais com o professor e do professor com os pais também. A gente costuma dizer dentro da educação física que a natação é o esporte de maior vínculo com as crianças, principalmente, porque é muito contato, né? A gente faz muito contato com as crianças, o tempo todo você tem que estar pegando na mão, tem que estar pegando no tronco, né? Quando você coloca ela em decúbito dorsal, você tem que ficar pegando no pescoço, você fala do ladinho do ouvido, né? Então a proximidade do professor de natação dentro dos esportes que a gente trabalha, né, dentro da educação física, eu acho que é o esporte que você tem mais contato e vínculo com a criança, né? Quando nós trabalhamos a natação para bebê, é um contato espetacular. Eu acho que professor que não trabalha com natação de bebê pelo menos uma vez da vida não sabe dar aula de natação. Que pelo menos acho que uma vez deveria ter contato com os pequenos, porque é muita proximidade, é muito contato, né? E você acaba criando vínculos com isso, né? Para vocês pais que têm bebezinho em casa, levem para natação, porque é um contato muito gostoso com seu filho. Você vê descobertas dele dentro da água, os mergulhos são lindos, é muito legal de acompanhar, o desenvolvimento da criança, de equilíbrio, de atenção, de buscar objetos, de apanhar objetos, é muito legal. Vocês que têm bebê em casa, levem seus bebês para natação, porque é muito gostoso. Isso daí. Tem mais uma pergunta, Ana? O Felipe perguntou como que funcionam os métodos de avaliações na natação infantil. Legal. Então, assim como nós falamos, os métodos de avaliações funcionam igual se fosse uma escola. Então, nós temos avaliações trimestrais e essas avaliações, elas são direcionadas direto com o professor e o professor vai visualizar, né, se a criança está fazendo os movimentos ou não. Mas detalhe, dentro da natação infantil, nós não cobramos as técnicas dos 4 nados. Então, isso é muito importante. Porque às vezes nós trabalhamos com uma criança de 3 anos, o crawl, que nós costumamos chamar de crawlzinho, né? Mas vamos cobrar uma técnica, nós estamos cobrando e vendo se ele está conseguindo movimentar os 4 membros, se ele está fazendo a respiração correta, né? Se está soltando o arzinho pelo nariz, né? Então essas avaliações elas são feitas trimestralmente para você conseguir fazer o acompanhamento. E a avaliação é muito importante, porque é na avaliação que o professor consegue identificar se a criança tem algum déficit, algum problema, ou peraí, está acontecendo alguma coisa, né?
Porque essas avaliações são direcionadas de acordo com o desenvolvimento cronológico da criança, né? Então, se, por exemplo, ela está em uma faixa etária de 4 anos e não consegue movimentar os 4 braços, opa, pai, está acontecendo alguma coisa, né? E esse feedback é sempre passado para os pais, né? Então, é muito importante na avaliação o feedback do pai. Dentro da metodologia Gustavo Borges, nós temos uma semana linda, que é a semana demonstrativa. Que o pai vem, que o pai acompanha, que o pai assiste, que conversa com o professor. E esse feedback, ele é muito importante, né, Manu? E as avaliações são muito importantes também até para o próprio professor. Às vezes a gente começa a notar que alguma capacidade das crianças não está desenvolvendo muito, então, tem que dar uma olhadinha na minha aula, no meu método, como eu estou abordando isso com as crianças. Às vezes o jeito que a gente tenta passar para elas não estão compreendendo. Então a avaliação é importante para todo mundo. Eu acho que 50% e 50% a gente pode dizer, né? Porque o professor consegue identificar e consegue adaptar a aula de acordo com a dificuldade que cada criança está tendo. E como a gente disse no começo, cada indivíduo, cada criança é cada criança, né? Então, a gente já teve casos, por exemplo, que na avaliação feita dentro da academia, a gente identificou que a criança estava com 2 anos, a criança ainda não falava, né? E a gente identificou que ela estava com problema nasal, né? Então, a criança foi, a gente indicou o médico fez a cirurgia, a criança voltou uma semana depois falando. Sim. Né? Então, acontecem casos assim. Então, é muito importante, sim, avaliar para você ter uma sequência pedagógica e para a criança conseguir aprender, né? E evoluir em relação a isso, né? Então, eu acho que as avaliações, não sei a tua opinião, mas eu acho que as avaliações, assim, é a parte mais principal, 50% do professor conseguir identificar e 50% da criança para ela também conseguir aprender. Né? As avaliações que a gente faz não é assim, uma prova, né? Como a gente fala para as crianças, é mais uma maneira para você saber para onde você está indo e aonde que você quer chegar, o que você precisa trabalhar com a criança. De repente você precisa estimular ela de um outro jeito. As avaliações assim são super importantes pra gente. A gente nunca cobra da criança o que ela não tá pronta para fazer pelo desenvolvimento motor dela. Então é preciso muita pesquisa de idade para saber o que a criança consegue fazer com aquela idade, desenvolvimento cronológico da criança. Às vezes tem algumas crianças que têm um atraso motor, então a gente estimula de todas as maneiras, mas a gente não fica cobrando dela uma coisa que ela ainda não está madura para fazer. Então, a gente consegue fazer diversas coisas com essa avaliação. Legal. Tem mais uma pergunta ali? A Luciane está perguntando, gostaria de saber quantas aulas na semana são ideais para o desenvolvimento do meu filho? Legal. Luciane, é uma pergunta que normalmente os pais sempre fazem isso pra gente. Primeira dica que eu dou de professora há 20 anos, jamais sobrecarregue teu filho. Então, assim, você quer colocar ele na natação, ele está fazendo outra coisa, né? Então, a maioria dos pais, assim, porque hoje em dia as crianças vão para a escola, normalmente 50% delas vão em tempo integral, né? E ainda fazem inglês, e ainda fazem judô, e ainda fazem karatê. Então, acho que a primeira coisa para você se pensar é de não sobrecarregar, né? Se você colocar o teu filho uma vez na semana, ele vai aprender a nadar no tempo dele. Se você colocar ele 2 vezes na semana, ele vai aprender a nadar com o tempo dele. 3, 4 vezes, né? Então, assim, depende da criança, depende do objetivo que você está procurando com ele, depende do tempo que ele tem, né? Então, assim, porque criança também precisa de tempo ósseo, né? Sim. Então, tem que cuidar um pouquinho em relação a isso. Normalmente, o que a gente aconselha, dentro dessa faixa etária que a gente está conversando, entre 6 meses e 6 anos, entre 1 e 2 vezes por semana é o ideal, aprende a nadar sem problema nenhum e principalmente fazer os autossalvamentos, né? Exatamente. Legal. Outra coisa que eu queria dar uma comentada com vocês, assim, trocar uma ideia com a Manu também, que eu acho que é bem legal, é sobre o processo do medo de água. A gente tem muita criança que procura a gente em relação ao processo do medo de água, como que a gente procede, como que o professor lá dentro da piscina, como que a gente age com a criança, né? A gente tem casos de criança que não conseguem nem entrar na borda ou que também não conseguem tomar banho, que os pais vêm procurar a gente, que não conseguem tomar banho, né? Nem de canequinha, nem de chuveiro, nem de banheira, né?
Então, nesses casos, o acompanhamento do professor ele tem que ser feito um pouquinho de forma mais individualizada, mais focada, né, Manu? Para que a criança consiga, pelo menos, entrar na água para você conseguir fazer o processo. Né? A gente já teve casos de crianças, eu pelo menos tive casos de crianças, que para mim colocá-la sentada na borda demorei 30 dias. Então, no caso desta criança, ela vinha todos os dias. Né? Por isso que a gente fala, depende de cada caso para você saber se vai nadar 1 ou 2 vezes na semana. Né? Mas para você, professor, o interessante é você seguir uma ordem cronológica e sistemática, principalmente a criança. Se você vai fazer o processo de sentar na borda, para depois entrar na piscina, para depois fazer a bolinha, né, no bocal, para depois fazer a bolinha nasal, seguir sempre o mesmo processo para que a criança se adapte. E tudo, acho que voltado assim com muita paciência, muito amor e muito carinho, né? E avisar principalmente a criança, né? Tipo, hoje a gente vai sentar só na borda, ou no próximo dia, hoje a gente vai entrar, vai pegar um material e vai voltar pra borda. E aí a criança, com essa previsibilidade, ela consegue se sentir um pouquinho mais segura. Confortável, né? Sentir confortável. Sabe que a gente vai levar ela e a gente vai voltar com ela pra perto da mãe ou pra perto da borda. E passar isso principalmente pros pais, porque às vezes o pai chega, não, coloca lá dentro da piscina, vai filho, e a criança, e o bloqueio vai só aumentando, né? Porque é um fator mais psicológico, né? Mais uma pergunta? O João tá falando que tá muito legal e perguntou assim, queria saber se natação no inverno dá algum tipo de problema para criança. Não, gente, natação no inverno não dá problema nenhum. Nós somos prova disso. Nós ficamos na água praticamente o dia todo e não tem problema nenhum. Pelo contrário, a natação só traz benefícios no inverno. O que os pais confundem um pouco, que a gente orienta assim, em relação à natação no inverno, é o seguinte: você entra numa piscina, normalmente essa piscina está a 30, 32 graus, você sai dessa piscina, você toma um banho quente e sai para fora. Então, o choque térmico que acontece no inverno é em relação a isso, não dentro da piscina ou porque a natação provoca algum malefício, né? A natação no inverno, além de melhorar toda a capacidade cardiorrespiratória das crianças, melhora muito a imunidade, ajuda muito em relação à flexibilidade, porque você fica muito encruado, principalmente as crianças na escola, né? De soltar essa musculatura. E a dica que a gente dá no inverno é o seguinte: continue nadando e tome um pouquinho de cuidado para você sair da piscina, do ambiente da piscina para fora. Normalmente o que acontece nas academias é o seguinte: a gente tem um espaço kids ali de criança, então a gente direciona os pais, olha, tomou banho, fica um pouquinho ali brincando, pinta um desenho, respira um pouquinho, espera uns 10 minutinhos, se agasalha bem para depois sair lá para fora, principalmente aqui em Curitiba, né? Porque aqui em Curitiba protege bem o ouvido. Isso, mas espera um pouquinho para o corpo dar uma esfriada, uma relaxada para depois sair. Mas natação no inverno normal. Mais uma? Sim. Adriano, ele perguntou assim, se vocês avaliam as crianças com autismo dentro da metodologia de ensino de natação ou obedecem à individualidade de cada aluno? Olha que pergunta legal. A avaliação é feita de forma normal. Quando eu tenho uma criança com necessidade especial dentro da turma, a gente costuma dizer que a inclusão tem que ser feita de forma natural. Então, se eu tenho uma criança com autismo, ela vai fazer os mesmos exercícios que uma criança, né, de outra ali está fazendo, mas a avaliação vai ser feita, mas eu vou respeitar o desenvolvimento cronológico dessa criança, que era o que a gente estava respeitando. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, né, no nível de adaptação, nossa toquinha laranja, né, com autismo dentro da minha turma. Eu vou fazer a avaliação cronológica que eu tenho da metodologia, mas vou respeitar o desenvolvimento dela. Às vezes, por exemplo, o nado do crawl está movimentando os 4 membros? Provavelmente ele vai estar movimentando os 4 membros, mas não com a mesma amplitude, né, do que uma outra criança, mas ele está movimentando os 4 membros. Então, isso é uma parte mais técnica, que dá um assunto que dá para você se aprofundar mais, né? Mas tem que tomar um pouquinho cuidado em relação a isso, porque ele vai executar o movimento. Ele não vai executar de uma forma como outra criança movimenta ou outra, né, de outro nível movimenta. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, né? Os saltos, né? Então, por exemplo, a criança salta, tem criança que salta alto, tem criança que salta baixo, mas ela está saltando, né? Então, a parte da avaliação pedagógica técnica, né, que ela é mais subjetiva,
Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, né? E a gente avalia essas crianças, né, conforme todas as outras, mas na nossa avaliação a gente tem um tópicozinho lá embaixo que a gente pode escrever o que a gente quiser. Então, é aí que entra A individualidade. A individualidade. Exatamente. A gente escreve lá, ai, parabéns, fulano, você não sabia fazer bolinha, mas agora você consegue. Então, a gente mostra para os pais essa evolução da criança, porque para ele, esse fazer bolinha para ele pode ser uma conquista muito maior do que ele conseguir nadar os 4 nados. Então, tem coisas muito mais importantes para essas crianças que o simples fato de nadar. Então, por isso a gente escreve, a gente conta para os pais. Olha, hoje ele conseguiu saltar da borda sozinho, ele tinha muito medo, agora ele não tem medo mais. Então, para isso que a gente escreve, a gente faz a avaliação normal, mas a gente coloca esses tópicos muito importantes para os pais, escrevendo qual foi a evolução dele. Ou, olha, você não entrava na piscina, agora você entra sorrindo. Então, isso é muito importante também. Eu acho que essa questão das crianças com necessidades especiais dentro das turmas é um tópico bem legal para ser discutido. Pode ser para o próximo webinar, né? Eu acho que é bem legal, porque pode sim, gente, é possível e é totalmente natural, né, Manu? Nós temos vários alunos que fazem essa inclusão de forma totalmente natural. E lembrando que a avaliação ela é subjetiva. Então, a metodologia, ela dá esse leque, dá essa abertura para que você trabalhe a individualidade da criança, né? Como a Manuela disse. Então, assim, tá bem atento a isso e conhecer muito bem o seu aluno e conversar muito bem com o pai, eu acho que é o ponto principal e de suma importância em relação a isso. A gente tem mais uma? Tem. O Guilherme perguntou em relação a como é que a gente faz para mesclar os valores morais com a natação. Virtudes, enfim. Olha que legal, eu acho que o esporte já vem com todos os valores morais possíveis, né? Qualquer esporte, né? E esse link, ele é muito fácil para se fazer, né? Dentro da metodologia Gustavo Borges, isso foi concretizado no papel, foi colocado como o projeto Conquista, né? Mas ele é muito fácil de se fazer. Então, assim, tudo que você trabalha dentro do esporte já é a parte moral embutida lá dentro. Então, por exemplo, calma, espere sua vez, vamos deixar o amigo ir na frente, com licença, por favor, obrigado, né? Ei, pô, levanta a mão, posso descansar? Né? Ajude o amigo, tem exercícios muito de contato. Então, eu acredito que a parte moral e educacional, ela está, podemos dizer assim, camufladinha ali dentro, né? Uhum. E a metodologia Gustavo Borges trouxe isso de uma forma aberta pra gente, que é o Projeto Conquista, né? Então, essa parte educacional ali, ela tá muito bem colocada para as crianças e as crianças conseguem vivenciar isso, né? Dentro da natação. Então, é bem tranquilo de se fazer isso, sem problema nenhum. E as crianças super aderem, né? A gente tem relatos de muitas crianças que tinham problemas comportamentais, né? Que vieram para a natação e foi dentro da natação que esse processo foi conseguido ser revertido, né? De acordo com o desenvolvimento dela dentro da natação e as regras da natação, né? Então, a gente traz tudo isso junto, né? E a gente consegue trabalhar qualquer coisa dentro da piscina, desde escovar os dentes, desde leis de trânsito, semáforo, sinaleiro, o que faz quando fica verde, o que faz quando fica vermelho, limpeza de mares, jogar lixo na lixeira. Então, a gente joga todo o material dentro da água, pergunta se é legal jogar lixo fora da lixeira. As crianças, às vezes, cobram até os pais. Os pais dão um relato pra gente que estavam na praia, que jogaram lixo fora do lugar, a criança foi lá e pegou o lixo e jogou no lugar. Então, você pode fazer qualquer coisa dentro da água. É um ambiente que você consegue trabalhar o que você quiser. Tudo é direcionável, né? Então, eu acho que a natação ela tem um leque tão grande, né? Tem tantos assuntos a serem discutidos e é o esporte, já dizem os médicos, né? O esporte mais completo, literalmente é o esporte mais completo, né? Tanto fisicamente como moralmente, como perguntaram, ou psicologicamente, né? Superação de limites, né? Ou movimentação do corpo, né? Ou a natação em pró-saúde, né? Eu acho que é bem legal. Mais alguma pergunta, Ana? Não? Legal? Eu acho que ficamos por aqui, né, Manu? Obrigada, gente, por assistir, por mandar suas dúvidas. Foi muito legal esse papo. Qualquer coisa, estamos aí de novo. É isso aí, é legal. É muito bom falar de natação, né? A gente costuma dizer que quem trabalha com natação vive a natação 24 horas e é verdade, né? Então, assim, falar de natação é muito bom, é muito prazeroso. E se você quiser saber mais informações sobre natação, siga a nossa página no Instagram e no Facebook, @academiagb.com.br, que
Que a gente está sempre por ali também. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar pra gente que nós estamos aí. E quem quiser ir visitar nossa academia, estão convidados. Isso aí. Estaremos lá para receber todo mundo. De braços abertos.